nos fala a respeito da Santa Ceia, né? É bastante importante nós entender que a Bíblia nunca falou de Santa Ceia, porque a ceia que nós vamos participar são os santos que participam, e não que a ceia é santa, né? Então às vezes a pessoa tem a Santa Ceia, então dá a impressão que o pão, o vinho que é o santo, não, mas os santos que precisam estar santos e santificados para participar da ceia do Senhor Jesus, é o termo que nós vamos ver aqui. E é importante nós compreendermos, né, porque muitas pessoas às vezes fazem, todos os meses é feita a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como é que eles chamam. Muitas vezes é comprado pão para que possa fazer, alguns faz com pão doce, outros faz com suco de uva, vai lá e compra. Mas o que é que a Bíblia fala, né? Nós entendermos por que a ceia do Senhor ela tem uma ligação muito grande com a Páscoa. Ela não é a Páscoa, não é para ser feito a Páscoa, mas ela partiu dali. Lembrando para os irmãos que nós falamos a respeito do Velho Testamento, que é sombra de realidades futuras. Mostramos aqui para os irmãos alguns textos, lendo a respeito da Páscoa e dos ázimos, que todos os elementos eles vão se cumprindo em Cristo, tanto o Cordeiro da Páscoa que se cumpre em Cristo, que ele entra em Jerusalém, separado no dia 10, então no dia 10 ele entra em Jerusalém, o dia 14 deveria imolar o Cordeiro, ele morre exatamente no dia 14. Nós vemos a respeito dos ázimos, né, que Cristo é o pão sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo, por isso que não tem fermento. Nós vemos que ele ressuscitou no domingo, né, que as pessoas chamam de domingo de Páscoa, mas na verdade não é o domingo de Páscoa, mas o domingo das primícias, e que tudo bem se cumprindo em Cristo. E aqui no texto que nós lemos, eu quero ler juntamente com os irmãos, na verdade, né, aqui a gente vai ler esses textos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que ele menciona, talvez por ser escrito por pessoas diferentes, para público diferente, tem alguma diferença que algum pode complementar o outro. E nós estaremos fazendo a leitura, depois fazendo um breve acompanhamento do que diz essa palavra, né, do que está se referindo, o que Jesus fez, e depois o que o apóstolo Paulo orienta a igreja também em Corinto a esse respeito, né, a respeito da ceia do Senhor, que muitas vezes eles não estavam entendendo, e por não entender, estavam ali fazendo de qualquer maneira, estava reunindo numa situação que eles estavam ficando pior do que eles estavam antes. Eu quero ler juntamente com os irmãos, então a gente vai ler Mateus capítulo 26, do versículo 17, nós só lemos o 17, mas nós vamos ler até o 29, né? Mateus versículo 26, 17, até o 29, que nos traz para nós aqui, o que é que Jesus fez, quando é que ele fez, e aí nós entendemos por que ele fez e o que nós devemos fazer também. Lembrando os irmãos que a palavra Páscoa, né, vem de passagem ou passar por cima, que foi justamente o que aconteceu ali no Egito, né? Eles celebravam exatamente a libertação do Egito, e até por nós não sermos da nação de Israel, nós também não fomos libertos daquele Egito, né? Então não faz o menor sentido nós comemorarmos a libertação do Egito, porque a nossa descendência nunca esteve escrava lá no Egito, né? Mas estávamos sim escravizados pelo pecado, então fomos libertos do pecado, e por isso é outra festa que nós participamos. Aqui eu quero ler justamente, porque eu vou ler um versículo, os irmãos e irmãs que sentirem, né, também pode ler, para não ficar cansativo dos irmãos só ouvir. E assim como a gente faz todas as quintas-feiras, irmãos, a cada texto que nós vamos falando, dúvidas que os irmãos têm, ou alguma coisa que os irmãos queiram acrescentar, aproveite enquanto nós estamos no texto, né? Às vezes a gente sai, acaba esquecendo depois, mas se tiver alguma coisa a gente vai acrescentando aqui. Nos diz assim a palavra de Deus, o livro de Mateus capítulo 26, versículo 17: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quer que prepararemos a comida da Páscoa? 18. Enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eles, entristecendo-se muito,
começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondendo a Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu os disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por nós para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Irmãos, esse texto aqui que nos fala, temos algumas informações muito importantes. Nos diz assim, que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus perguntando onde queria fazer a comida da Páscoa, né? Nós vemos, irmãos, que até citamos aqui, que a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, ao decorrer dos anos, ela acabou se fundindo em uma única festa. Muitas vezes citado os asmos e a Páscoa no Novo Testamento, e às vezes fica meio perdido. Por quê? Porque o dia da Páscoa, na verdade, como nós já até lemos alguns textos na semana anterior da semana de oração, nós lemos assim, ele ficou conhecido como o dia da preparação, porque o dia 14 de Abib, na verdade, eles só imolavam o cordeiro, matavam o cordeiro. Então isso é a Páscoa era a morte do cordeiro. E fazia os preparativos para que eles pudessem estar comendo, participando da festa dos asmos, que começava no dia 15. Então no dia 15 era um feriado, um dia santo, quando eles não podiam trabalhar, e também o último dia, o dia 21, é o dia que eles também não podiam ter trabalho nenhum. Então essa festa dos asmos, que durava esse período de 7 dias, e mais o dia da morte do cordeiro, eles passaram a chamar como a festa dos asmos, ou da Páscoa, uma coisa só. Então por isso que eles dizem assim, onde quer que nós prepararemos, né? Chegar o dia dos asmos, onde prepararemos. Mas nós percebemos aqui que, como nós citamos para os irmãos, Jesus ele não faz, né, essa Páscoa com eles no dia 14, a morte do cordeiro, ou a Páscoa no dia 15, porque como nós já lemos que no dia da preparação, que era o dia 14, pela manhã eles já estavam junto ali, participando da audiência do julgamento de Jesus. Depois ele foi crucificado, foi morto e foi retirado da cruz, tudo durante esse decorrer do dia 14. Então veja que nesse dia em específico, ainda que Jesus mandou que os seus discípulos fossem e preparassem a Páscoa, os irmãos podem ver que no versículo 19 diz assim: os discípulos fizeram como Jesus ordenaram e prepararam a Páscoa. Então eles fizeram exatamente conforme Jesus mandou e prepararam, né? Foi dito, aqui nós vamos ler depois os outros evangelhos, só para tirar alguma dúvida, mas a gente vai ver que Jesus manda que eles vão, que entra numa cidade, entrando na cidade, eles vão encontrar um homem que está com um cântaro, com um pote na sua cabeça, carregando. Ele mandou que seguisse aquele homem, chegando na casa que ele entrasse, assim, olha, o mestre pergunta onde é que nós vamos fazer o preparativo da Páscoa para que possa estar preparando e comer com ele, e ele vai mostrar para vocês um cômodo mobiliado. Mas nós vamos percebendo, já desde a primeira leitura, se nós tivermos um pouquinho de atenção, que voltando para a Páscoa, na Páscoa, elas poderiam ser feitas em Jerusalém, e aqui eles estavam realmente em Jerusalém, mas ao decorrer do tempo, no lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome, que foi também em Jerusalém, mas todas as festas, todos os sacrifícios eram feitos no templo. Já não era feito mais nas casas. Irmãos, lembra que quando eles estavam lá no livro de Deuteronômio, foi dito para ele que eles não poderiam mais comer dentro das suas portas, somente no lugar que Deus escolheu, que foi o templo que eles fizeram a Páscoa, só podia fazer ali naquele lugar quando Deus escolheu. E aqui Jesus ele já faz algumas mudanças em relação à Páscoa, porque
nessa instituição da ceia, então veja que ela tem alguma coisa a ver, ela está substituindo uma coisa. A Páscoa ela foi substituída pela ceia, como a gente vai perceber aqui, então por isso nós não fazemos ela mensalmente, sim anualmente, porque assim como a Páscoa acontecia uma vez por ano em comemoração à libertação da escravidão, para nós como igreja que foi dito, então foi instituído para nós a ceia. A ceia, ela vem em substituição, porque para nós também é a passagem da escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Cristo, e nós fazemos isso em comemoração à morte de Cristo, e aniversários a gente faz uma vez por ano, ainda que as pessoas agora tenham feito mêsversário, né? Mas na verdade o aniversário a gente faz uma vez por ano apenas. Mas veja que Jesus ele faz algumas mudanças. Primeiro que mandou que preparasse, e nós vemos que era um dia anterior. Jesus não mandou que eles fizessem no templo juntamente com os outros, inclusive todas as pessoas, nós vemos lá em João 11, que as pessoas estavam indo para Jerusalém para se prepararem, para se purificarem, para que pudessem participar da Páscoa no templo. Nós vemos que quando Jesus estava sendo condenado, os judeus não entraram no tribunal para que não se contaminasse, porque eles iam participar da Páscoa ou dos ázimos juntamente com os demais no templo. E Jesus ele faz uma coisa diferente, ele não está mais junto com todos, eles mandam que esse lugar ele já é feito em um dia diferente, em um local diferente, que foi num cômodo, num cenáculo, que eles foram reunidos para que pudessem participar. Veja que já existe diferença em relação à Páscoa. Jesus aqui mandou que eles preparassem. Se nós lembrarmos um pouquinho dos ázimos, os irmãos lembram o que eles comiam na festa da Páscoa e dos ázimos? Era um cordeiro assado no fogo, ervas amargosas, pães ázimos e bolos ázimos. A gente vê que também tinha os bolos ázimos, mas é só isso que eles comiam. Mas agora nós vamos ver aqui que Jesus mandou que eles prepararam, e eles foram e prepararam de acordo com o que Jesus mandou. E nós vamos ver que tem outros elementos que não tinha ali, foi mudado. Aqui no versículo 26, nos diz assim: enquanto comiam. Ora, enquanto comia o quê? A Páscoa. Eles estavam comendo a Páscoa, prepararam a Páscoa. Então, enquanto eles comiam a Páscoa, que tinha o cordeiro, que tinha os demais elementos, Jesus tomou o pão. Veja que Jesus pega o pão, um pão, não era os pães, era apenas um pão. E aqui também fazer uma reflexão, não sei se os irmãos já viram, tem pessoas aí, principalmente judeus novos e outros que conversam, não, o pão ázimos, ele acho que é chamado de mispá, se não me engano, é um pãozinho que eles fazem, e aí eles cortam ele bem fininho, e eles põem para assar, e dizem que o período que eles estão fazendo, desde o momento que eles cortam a massa até põem para assar, não pode exceder 18 minutos, porque se passar de 18 minutos, ele já fermenta, então é feito aquelas bolachinhas, na verdade, são pequenas torradinhas, que é chamado de mispá, assim, isso é o pão ázimo. Mas se nós olharmos para cá, imagina que Jesus pegasse uma torradinha daquela, um coisinho daquela, ele não fala que ele pegou uma torrada, ele pegou o pão. Pão é diferente de uma torrada. Pão é um elemento inteiro. Então Jesus não pegou um daquilo, aquilo foi introduzido pelos judeus futuramente, não tem nada a ver com o pão ázimos, com o pão que estava lá. Que eu estou dizendo isso para os irmãos, que eu já vi assim, olha, não, na verdade tem que fazer o mispá, porque se passar de 18 segundos ele já está levedado, então não pode comer. Isso é o que eles estão dizendo, mas isso não é pão, aquilo é uma bolachinha que eles fazem, é pequenininha, bem fininha, como se você pegasse aquela batata Ruffles, Ruffles, eu estou fazendo propaganda aqui, mas é para os irmãos localizar, porque é mais ou menos aquilo, fica daquela finurinha, porque tem que ser assado rápido. Então é o que eles fazem, a Páscoa judaica hoje é feito desse jeito. Mas lembrando os irmãos, não é isso que está acontecendo aqui. Jesus pega um pão, Jesus pegou um pão, eles comiam pães ázimos, e ainda nós vamos observar que o período de fazer a massa e assar demorava mais de 18 segundos, por isso que a Bíblia diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se os irmãos lerem o livro de Êxodo, no capítulo 12 e o capítulo 13, mais para o final do capítulo 12, nós vamos perceber que eles saíram apressadamente e eles levaram a massa, eles não haviam assado o pão ainda,
porque não houve tempo dela ser levedada. Depois, os irmãos quiserem dar uma olhadinha, dá uma olhadinha lá no final de Êxodo. Vamos ver, né? Que não fala que os irmãos acham que o pastor está inventando, né? Não estou inventando, não. Quer ver? Eu só não separei o versículo. Aqui, versículo 33. Êxodo do 12, 33. Diz assim, Êxodo 12, 32, levantai também convosco vossas ovelhas e vacas, como tem dito, e de abençoai também a mim. Versículo 33, na verdade. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. Versículo 34, e o povo tomou a massa, antes que se levedasse, as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, pegaram os vasos, saiu tudo. Veja que eles partiram do Egito levando as suas massas, que eles haviam amassado. E nós vamos ver só que depois, no versículo 39, que eles cozeram pães ázimos. Os irmãos acham que daria tempo deles pegarem essas massas, sair do Egito e depois assar em 18 segundos? Tá? Eu estou dizendo os 18 segundos que os irmãos podem perceber que a internet nos ajuda, né? As pessoas, não, pão ázimo ele não pode passar de 18 segundos, senão ele não é ázimo mais. Não é isso que diz a Bíblia. Eles fizeram massas e depois eles carregaram aquela massa, não havia se levedado, eles cozeram ela, assaram elas depois. Então não é isso. E veja que Jesus ele não pega uma torrada, não pega uma fitinha, ele pega o pão. E abençoou o pão e partiu. Na festa da Páscoa, ou na festa dos ázimos, ele simplesmente comia os pães. Eles não tinha esse procedimento de você catar, dar graça pelo pão, dividir aquele pão pelas pessoas. As pessoas comiam, era uma refeição, os alimentos dele dentro das suas casas, em todos os lugares, comiam aquele alimento, mas para até matar a sua fome. Aí Jesus pega um desses pães, e ele, portanto, um pão ázimo, um pão sem fermento, ele dá graças, abençoou e partiu aquele pão. E deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Perceba, irmãos, que agora Jesus, ele começa a fazer uma transição da festa da Páscoa. Aqui eles não sabiam ainda como é que chamaria essa Páscoa, né? Ou melhor, a ceia do Senhor, que depois nós vamos entender que Jesus está explicando isso. Então, no meio da festa da Páscoa, que Jesus já havia mudado o dia com eles, já havia mudado o local com eles, agora Jesus ele também muda a maneira dele fazer aquela festa, porque ele pega um pão, dá graça, partiu o pão e diz assim, tomai e comei, isto é o meu corpo. Esse pão ázimo agora simbolizando o corpo de Cristo, né? Lembrando para os irmãos que na Páscoa os ázimos não simbolizavam o corpo de Cristo, até porque foi dado no Velho Testamento. Cristo só vem no Novo, havia uma figura apontando para Cristo, mas ali era um momento deles limpar da massa, limpar do fermento, né? Limpar do pecado, para que eles pudessem estar purificados ali. No versículo 27, então Jesus fazendo isso, ele pega o pão, dá graça, parte e distribui, dizendo que era o corpo dele. E tomando o cálice, aí eu falo para os irmãos também, né? E diz assim, olha, na festa da Páscoa havia cálice de vinho? Não. O que fazia com o sangue do cordeiro? Era passado, era um símbolo para passar na porta da casa, não para beber, não para comer. Não, eles não ingeriam aquele sangue. Agora Jesus pega aqui, veja que na festa da Páscoa não tinha vinho. Mas por que tinha vinho agora? Porque se nós voltarmos um pouquinho no versículo 19, que assim, Jesus ordenou e eles prepararam conforme Jesus ordenou. Então Jesus mandou que eles fizessem também. Eles prepararam, já havia mudança no plano de Deus, no plano de Jesus a esse respeito. E diz assim, olha, tomando o cálice, deu graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, né? E veja também que ele pega aquele cálice, não sabemos o tamanho que era dado aqui, evidentemente, e ele mandou que bebesse dele, né? Por que eu também estou falando dele? Porque tem muitas pessoas, às vezes alguma denominação, que eles pegam um cálice e toma um golinho, passa para o outro, toma um golinho, passa para o outro, toma um golinho, e eles vão bebendo todos no mesmo cálice.
o que Jesus mandou que bebesse dele e não nele, que é coisa diferente. E nós vamos entender o porquê. Quando nós vemos lá o apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios, ele mandou esperar uns pelos outros. Agora, os irmãos, imagina se cada um de nós pega aqui, tiver 100 pessoas, 200 pessoas, cada um cata um golinho, põe na boca e fica segurando até que todo mundo acaba de pôr na boca. Não faz o menor sentido. Tá? Jesus mandou beber dele, do conteúdo que estava naquele cálice. E dizer assim: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja então que Jesus pegou, dizendo que esse vinho, ele simboliza o meu sangue. Lá atrás, na Páscoa, o sangue do Cordeiro era um símbolo de Cristo, mostrando para Cristo, mas eles não bebiam. Agora sim, para nós como igreja precisamos tomar do sangue de Cristo. Por isso que eles não entenderam quando lá em João 6 Jesus explica, depois a gente vai dar uma lida nele também, mas só para os irmãos verem que eles pegam então aquele cálice, mandou que orou, deu graça, distribuiu, que eles bebessem todos. Por quê? Porque aquele lá era o símbolo do seu sangue, ou melhor, o símbolo do meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Os irmãos sabem o que é o Novo Testamento? Nova aliança, em outras palavras. Por isso que nós vemos a Bíblia, ela tem a velha aliança e a nova aliança. O Velho Testamento, que nós vemos, era a aliança feita com a nação de Israel, e o Novo Testamento feito com a igreja. Por que nós não participamos de Páscoa? Porque nós estamos na nova aliança que Jesus fez com a sua igreja, com o seu povo, e não a velha aliança. E aqui ele diz assim: esse sangue ele é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja que o texto também que ele não diz que não é por todos, mas é por muitos. E aí alguém pode dizer assim: por causa da predestinação, e não tem nada a ver com predestinação. Mas por que é por muitos e não por todos? Eu não entendi. Todos que aceitarem. Então todos aqueles que recebem o sacrifício de Cristo, que olham para Cristo, então esse sacrifício é por esse que recebe. Então por isso que não é por todos. Aqueles que não olham para Cristo, ele não tem validade. Só para a gente ver o que diz os outros também, no livro de Marcos, os outros evangélicos, que foi escrito por outros, vamos ver aqui que pode ter alguma diferencinha, alguma complementação. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Eu dizer para os irmãos, eu não sei se tem aqui Mateus, não reparei. Só para reparar para os irmãos não precisam voltar, mas em Mateus 26, antes do 17, está escrito assim, na minha Bíblia pelo menos: a última Páscoa, a Santa Ceia. Quando nós vemos aqui em Marcos 14, tem um subtítulo escrito assim: a última Páscoa, a Santa Ceia. Tem alguma Bíblia dos irmãos que está escrito isso aí em cima? Tem alguma que é diferente? Não? Tudo igual? Tá. E alguém pode dizer assim: olha, está vendo? Está escrito aqui a Santa Ceia. Não está escrito aqui. Isso aqui é subtítulo que foi colocado pela casa publicadora. Por quê? Essa foi a última Páscoa de Jesus, mas os judeus continuaram fazendo Páscoa, e aliás, continua fazendo até hoje, então ela não foi a última Páscoa. E esse termo, a Santa Ceia, é também dada pela casa publicadora, mas no texto que nós lemos, irmãos, vai ver que Jesus pega o pão da graça, pega o vinho, mas ele não chama em momento nenhum de Santa Ceia. Tá? Só para livro de efeito também, os irmãos sabem o que é ceia? Ceia é uma refeição noturna. Se os irmãos não tem jeito de ceiar no almoço, é impossível. Toda vez que você fala ceia, entende-se que é uma comida feita à noite. E aqui nós vemos no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Reforçando com os irmãos, veja que ele falou no primeiro dia da festa dos pães ázimos, onde importava sacrificar a Páscoa, porque para eles se tornaram uma coisa só. Então, onde quer que nós vamos fazer os preparativos, onde nós vamos preparar? Os irmãos podem ler, vamos continuar lendo aí, até o 25. Enviou 2 dos seus discípulos,
na cidade um homem que leva o canto do Tiago, os encontrará, seguiu. Entrar dizer ao Senhor da casa, mestre disse, onde está o aposento em que ele era a Páscoa dos meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, lugar e preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi gostoso. Quando estava sentado a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que entre vós há de trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo, disse: é um dos dois que mete comigo a honra. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não haver nascido. Comendo eles, tomou Jesus pão, abençoando-o, partiu, e deu-lhe o que disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes e todos beberam dele. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém, né? Tá bom, eu ia falar depois que não beberia mais com eles, né? Até que vê de novo. Mas voltando aqui o texto, nós vemos a mesma coisa. Está dizendo que ele mandou que fosse à cidade, encontrasse um homem, né? Aqui ele fala 2 discípulos, né? Lá não falava, estava levando um cântaro. E olha, onde está o aposento que veio comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vai mostrar um cenáculo, uma sala mobiliada, e ali fez os preparativos. Eles foram preparados conforme Jesus havia falado. E no versículo, aí depois tem a traição que Jesus menciona que haveria, né? E no versículo 22 que, comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu: tomai, comei, isso é meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, todos beberam dele. E disseram: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, né? Então, só complementando para os irmãos verem que o texto tem alguma diferencinha ali do texto. E ainda no livro de Lucas, capítulo 22, que também conta o mesmo texto, né? Lucas 22, 7. Aqui os irmãos vão perceber a mesma coisa, tá? A última Páscoa, a Santa Ceia, mas em subtítulo, dentro do texto, os irmãos não encontram essa palavra. 22:7 diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, que importava sacrificar a Páscoa. E preparai-vos a Páscoa para que a comamos. Ele Ele diz: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, sair, seguir até a casa onde ele entrar. Eis ao pai da família da casa, mestre feliz, onde está o aposento em que ele comer a Páscoa com os meus discípulos. então ele nos mostrará um grande cenáculo, mobiliado, aí fazeres preparativos. Chegando a hora, trouxe a mesa e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Não a comerei, mas até que elas cumpram o reino de Deus. Não para se alimentar graça disse, mais e partiu entre vós. Porque eu vou dizer que já não bebeis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu-lhe dado graça, partiu e o
cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Aí depois ele fala da traição. Até aqui está bom para nós entendermos, né? Veja, irmãos, que aqui, cada texto eu li todos, que vai um complementando o outro, né? Ele fala com os discípulos, depois ele fala dois discípulos, e aqui fica claro quem são os dois discípulos, Pedro e João, que foram para que preparar, encontraram um homem, fizeram os preparativos para comer a Páscoa, né? Que está no versículo 13, indo, acharam conforme Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, Jesus diz que desejou muito comer com eles aquela Páscoa, antes que padecesse, e não comeria mais com eles. E aí nós vemos o texto, tudo que nós já lemos anteriormente, versículo 19: tomando o pão, havendo dado graças, partiu, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Bom, o que tem que ser feito? Vamos pegar o pão, ele dizendo que era o corpo dele. O pão deve ser feito em memória, na memória, lembrando do sacrifício de Cristo. Isso que é a memória, né? De voltar à memória. O que nós estamos fazendo, a ceia do Senhor, é sempre em memória a Cristo. Então, por que ela ser feita uma vez por ano e não uma vez por mês? Primeiro que Deus, Cristo ali, ele vem, ele faz uma mudança naquilo que era da nação de Israel, na velha aliança, a Páscoa, que era comemorada uma vez por ano, ainda que havia entre o primeiro dia 14, depois mais 7 dias que eles faziam isso. Jesus, ele vem e estabelece uma nova aliança, e agora não mais a morte dos animais, não do cordeiro, mas agora a morte dele, dizendo que nós devemos fazer isso em memória dele. Então, memória dele, substituindo aquela que era feita uma vez por ano, fazemos a Páscoa, ou melhor, a ceia, uma vez por ano. Os irmãos podem ver que em momento nenhum ele fala aqui de Santa Ceia. No versículo 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Então, nós vemos, inclusive, tem sempre uma sequência, o pão e depois tem o cálice, que ele repete a mesma coisa: este cálice é o novo testamento do meu sangue, é a nova aliança feita no sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado, ainda que nesse momento, né, não havia sido derramado, mas ele já instituiu para que fizesse sempre em memória do sacrifício que ele ia fazer já no dia seguinte. Então, nós, igreja, né, participamos da ceia, mas volto a dizer para os irmãos, perceba que tem algumas diferenças, aliás, muitas diferenças em relação à Páscoa, porque ela não é mais para nós a nova aliança durante 7 dias, ela é um dia. Ela é feita em memória de Cristo, não com todos aqueles elementos, não precisa fazer nada da aliança, não precisa ser em Jerusalém, porque o próprio Jesus ele já faz dentro de um cômodo reservado com os seus discípulos e não com todos os judeus ali no templo. E nós vemos que agora o que ele estabelece, esse é o novo concerto, essa é a nova aliança, o quê? O pão e o vinho. É isso que ele está trazendo para nós. E aí, evidentemente, que até aqui a gente não tem muitos detalhes. E aí foi passando o tempo, vieram os discípulos, veio a igreja, foram se formando, a igreja esparramou de Jerusalém, foi passando para as nações gentias e chega também lá em Corinto, né? Quando estava lá em Corinto, eles praticavam a ceia, porém eles praticavam a ceia de forma diferente do que Jesus havia ensinado, porque eles não tiveram contato direto com Jesus, eles não estavam ali, quem estava ali era só os discípulos, e os discípulos que passaram eles foram fazendo, né? Então havia ali alguma confusão, porque na Páscoa eles comiam bastante, na Páscoa era o alimento que eles faziam, eles imaginavam que era dessa forma. Aí Paulo encontra, né, algum problema e ele dá para nós alguma instrução que fica muito mais claro para a gente no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Até volto a dizer para os irmãos vão olhar no subtítulo, né? 11, 17, está lá, dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, mas nós vamos ver que em nenhum momento do texto nós vamos encontrar essa palavra Santa Ceia, tá? Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, vamos ler o 16, para que a gente possa entender, inclusive, o versículo 17, às vezes a gente, só o 17 fica, parece que meio sentido nisso que vou dizer, não vos louvo, né? Mas olha aqui que ele começa dizendo, 1 Coríntios 11, 16, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Primeiro, é preciso entender, irmãos, que o texto está dizendo que a igreja de Deus, ela não é contenciosa, a igreja de Deus, ela não
contende, ela não existe divergências. No versículo 17, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, ou seja, eu não elogio o que vocês estão fazendo. Por quê? Quando vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Veja aqui, muitas vezes as pessoas tendo boa intenção, mas quando estão reunidos, fazendo coisas que desagradam a Deus, ou seja, não está conforme a palavra de Deus, a reunião é para pior, não para melhor. Então, muitas vezes a pessoa pode dizer, a pessoa faz a ceia uma vez por mês, mas é melhor do que não fazer. Não, se fizer errado, não tem valor, pelo contrário, está juntando para pior. Não é isso, a palavra de Deus ela deve ser feita do jeito que ela é, né? Então, no versículo 18, assim, por quê? Antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Então, por que eles estavam juntando para pior? Primeiro, porque havia dissensões, havia discórdias. Então, quando a pessoa pode vir ao culto, ele pode vir à igreja para louvar a Deus, se existe dissensão, ele está reunindo para pior. Não é só para a ceia. Então, toda reunião que nós fazemos, em que existe divergências, existe discórdia, não adianta, porque o Senhor não recebe esse louvor, essa adoração, né? Então, eu disse, olha, em parte eu acredito que exista realmente discórdia, dissensões entre vós. E até importa que haja entre vós heresias. Irmãos, os irmãos todos conhecem essa palavra heresia? Tem alguém que não sabe o que é heresia? Heresia é qualquer doutrina, qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus. Eu digo contrário ou que não tem base bíblica. Todo ensinamento sem base bíblica é uma heresia. Então ele diz assim, olha, importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, primeiro, ele não chama de Santa Ceia, ele chama de ceia do Senhor, ou seja, uma refeição do Senhor. Então, quando a pessoa ajunta, que tem discórdia, que tem heresia, não é a ceia do Senhor. E aí ele vai explicar também outros motivos. Versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Bom, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui? Irmãos, o que acontecia na ceia? Ou melhor, na Páscoa? As pessoas faziam a comida da Páscoa, eles comiam, e até desde a primeira Páscoa foi dito, se a família for pequena, junta com outra família, para que possa comer o cordeiro, para não sobrar nada, é para comer todo, então divida. Mas o que eles estavam acontecendo? Eles misturaram um pouco da ceia, um pouco da Páscoa, e comia, fazia banquetes. Então juntavam lá, fazia comida, só que cada um levava a sua própria comida. E aquele que tinha bastante, comia, o que não tinha, ficava passando fome. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, versículo 21, né? Porque tomando cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, em vez de ir lá e beber um pouquinho de vinho, eles catavam as garrafas, as bebidas e bebiam. Então estava bêbado de tanto que bebia, comia porque não estava entendendo. Veja que ele estava reunindo na igreja para fazer a ceia do Senhor e estava fazendo com discórdia, com divisão e de maneira errada. Então, volto a dizer aqui, olha, não adianta você ter boa intenção, né? As pessoas costumam dizer que pessoas com boa intenção, e existe um lugar que está cheio, não já ouviram falar dele, né? Diz que no inferno está cheio de pessoas de boas intenções, porque não basta ter boas intenções, precisa fazer. Então, se você tiver uma boa intenção, mas fazer errado, não vai adiantar muita coisa, né? Imagina que se você está lá na sua casa, está com dor de cabeça, em vez de você pegar uma aspirina, você pega uma naftalina. Acho que é diferente, né? E toma. Você acha que o efeito vai ser o mesmo? Não vai dar certo, porque ainda que teve boa intenção, mas não foi feito de forma adequada, né? Então assim, eu vou louvar disso? Não, porque vocês estão desprezando a igreja de Deus. E aí ele explica o que é a ceia. Olha o que ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.
veja que o apóstolo Paulo ele começa a dizer aqui para a igreja de Corinto, a partir desse momento, a Páscoa que eles comeram anteriormente ficou para trás, ficou na velha aliança. Então ele dizendo aqui, olha, o que Jesus fez? Na noite que foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu, disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bom, o que Jesus fez? Fez dessa forma, explicou como deveria ser feito. O que nós devemos fazer? Irmãos, da mesma forma como Jesus fez, tomar o pão. Que pão? Asmo. O pão sem fermento. Por que o pão deve ser sem fermento? Fermento simboliza o pecado, o corpo de Cristo. Cristo não tem pecado. Nós estamos aqui não para fazer um banquete agradável ao nosso paladar, mas nós estamos aqui para participar desse banquete espiritual, lembrando de Cristo. O que Cristo fez? Morreu por nós. Irmãos, lembra como é que foi o processo de Cristo? A Bíblia, lá o profeta Isaías já havia profetizado muito tempo antes, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, bateram em Cristo, deram açoites, ele teve que carregar a cruz, ele foi crucificado, ele sofreu, colocaram uma coroa de espinhos, né? Furaram ele com lança. Esse momento que nós reunimos para participar da ceia é em memória de Cristo. Nós estamos aqui para lembrar do sacrifício de Cristo. Então é um momento de reflexão, de nós lembrarmos aqui que nosso pecado só foi pago, só foi resgatado porque Ele fez aquele sacrifício na cruz do Calvário. O momento da ceia não é um momento de embriaguez, não é um momento de encher a pança, não é um momento de estar ali fazendo tantas festas, mas é um momento de nós entrarmos e fazer a reflexão. Por isso que a igreja, quando pega o pão, que ele põe na boca, que ele morde, que ele come aquele pão, ele deve estar fazendo isso em memória de Cristo, lembrando do sacrifício de Cristo. E nós só fomos purificados, essa passagem do pecado, essa passagem para a vida livre em Cristo, se deu através do sacrifício de Cristo. Então foi difícil, foi doloroso. Então o que o apóstolo falou assim, olha, ele mandou que fizesse em memória dele. Semelhantemente, ou seja, do mesmo jeito que pega o pão, também pega-se o vinho. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, a nova aliança que eu estou fazendo com o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, lembrando de Cristo. Esse memorial é o memorial de nós estarmos lembrando do sacrifício de Cristo. Então, se nós pegarmos fazer o memorial lembrando de Cristo, irmãos, nós não temos nesse momento que estarmos sorrindo, brincando com as pessoas, porque nós estamos lembrando do sacrifício dele. É o momento nosso de introspecção. Palavra difícil, né? O que é isso, introspecção? De nós voltarmos para dentro de nós, momento nosso, exclusivo nosso com Deus, de lembrar que era para mim estar condenado ao pecado, condenado no inferno, mas Cristo nos amou, foi lá, morreu na cruz do Calvário, sofreu tudo isso por nós. Quando nós fazemos isso? Enquanto comemos e bebemos. Isso é a ceia do Senhor. Não é como é que a igreja de Corinto estava fazendo, aquele banquete, aquele monte de pão, quem tinha comia, quem não tinha não comia, aquele monte de vinho, bebia, ficava bêbados, e não era a ceia do Senhor. Não a Santa Ceia, mas a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Paulo disse, eu recebi do Senhor, que é dessa forma, o pão, simbolizando o corpo de Cristo. A gente pega aquele pão, dá graças, reparte, distribui, a gente pega para comer aquele pão, lembrando de Cristo. Pega-se o vinho, dá graça, distribui, cada um pega o cálice, bebe aquele cálice, lembrando do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o momento, isso é a ceia do Senhor, né? Veja aqui, totalmente diferente da Páscoa. E aí diz assim, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a gente tem que fazer sempre comemoração, em memória de Cristo, aniversário de Cristo. Quando se comemora aniversário? Uma vez por ano. Então uma vez por ano a gente está aqui anunciando a morte de Cristo através do sacrifício que Ele fez por nós. E aí ele diz assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue e do corpo do Senhor, melhor, do corpo e do sangue do Senhor. Ora, tem um detalhe, todos podem comer?
É uma coisa assim complicada, né? Porque, olha, todos podiam participar da Páscoa. Lembra? A Páscoa é sombra das coisas futuras, então sombra da ceia. Quem podia participar da Páscoa? Todos os aliançados com Cristo, que tinha feito aliança com Cristo. A velha aliança, né, envolvia tantas coisas para os homens, inclusive a circuncisão. E aquele estrangeiro que quisesse participar da Páscoa, ele podia, desde que ele também fizesse todos os ritos da Páscoa, ou seja, então ele tinha de fazer aliança com Cristo. Quem pode participar da ceia? Todos que têm aliança com Cristo. Quem não tem aliança com Cristo não pode participar da ceia. Por quê? Nós vamos ver aqui que a ceia é para dar vida ao vivo, mas ele não ressuscita morto. Ele mata o vivo, mas não ressuscita o morto. O que ressuscita o morto, o que é? O sacrifício de Cristo. Quando nós fazemos aliança com Cristo, quando nós recebemos eles, quando nós batizamos, quando nós morremos para o mundo, ressuscitamos com Cristo. Estava morto, ressuscitou, passamos a ser uma nova criatura. Então aqueles que fizeram aliança com Cristo, a ceia é para aqueles que têm aliança com Cristo. E mais do que isso, veja, todos os israelitas, o povo da nação de Israel, eles tinham de participar uma vez por ano da ceia, da Páscoa. Só que antes de participar da Páscoa, o que eles tinham de fazer? Subia para Jerusalém para se purificar. Tinha de ir antes, purificar do quê? Dos pecados. Então, tinha uns que em 24 horas se purificava, outro precisava de uma semana, outro precisava de 30 dias, dependia do que havia cometido. Isso estava na época da lei. Para nós participarmos da ceia, precisamos estar purificados. O que é estar purificado? Lembra o que Paulo estava falando no início? Nisso eu não vos louvo. O que é que Paulo não louvava eles? Porque havia dissensões. Dissensões faz com que nós estejamos indignos para participar do corpo de Cristo. Então, mesmo que já foi batizado, mesmo que já fez aliança com Cristo, mas se ele não purificou porque está com dissensão, ele está indigno para participar do corpo de Cristo, né? Então é sério. Olha que coisa interessante. Versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Ora, o que ele está dizendo aqui? Quem deve fazer o exame? Cada um individualmente. Ninguém deve examinar o outro. Sabe o que é fazer exame? Alguém já foi no médico? O médico catou aquele aparelhinho, o estetoscópio, né? Acertei. Põe aqui no ouvido, fica ouvindo tudo aqui, bate dali, e aí ele vai fazendo o exame, examina daqui, às vezes não consegue, manda passar na máquina lá para poder fazer o outro, faz exame de sangue para saber se está tudo certo com a pessoa, não é assim? Agora ele falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem sabe se está pronto para participar, ou se não está, quem que é? A própria pessoa. Só que tem um pequeno detalhe. Lembra, na Páscoa, aqueles que não participassem da Páscoa, aconteceu o que com eles? Era extirpado, retirado da nação de Israel. Olha que situação difícil. E significava o seguinte: olha, irmãos, as festas, todas elas que era dada para a nação de Israel, só podia participar da seguinte quem tinha participado da anterior, irmão, sabia? Que não podia participar, por exemplo, do Pentecoste quem não tinha participado da Páscoa. Por quê? Quando ele não participava da Páscoa, ele já era cortado, então não podia participar de festa nenhuma mais. Então, trazendo para nós, aquele que não participa da ceia, ele está cortado da presença de Deus. É a mesma coisa, é a mesma figura. Então, veja que ele não dá a opção assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se ele perceber que tem alguma coisa errado, ele deixa de participar. Tem esse parênteses aí na Bíblia dos irmãos? Não tem, nem na minha, eu só coloquei. Veja que não está escrito: se você estiver indigno, não participa. Isso não existe. Ele está dizendo assim: examine e coma e beba. Não pode ficar sem comer e beber. Olha, se ele examinar e perceber que tem alguma coisa errada, o que tem que fazer? Corrigir antes. A ceia, nós estamos anunciando já faz tempo. Que dia a ceia em Ribeirão? Sábado. Talvez é o tempo da purificação, que as pessoas subiam antes para Jerusalém para se purificar. Talvez alguém precisa fazer isso, mas faça, porque não tem opção de não participar. Aquele que tem aliança com Deus, aquele que está aliançado, se ele não participar, ele é cortado, não tem opção.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso o quê? Por não saber discernir, por não se consertar, existe entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Veja que participar da ceia indignamente faz com que a pessoa fique fraca, fique doente e morra espiritualmente. Significa que muitas pessoas estão mortas, longe da presença de Deus, por não saber discernir o corpo de Cristo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Veja, que lá que eu falei para os irmãos, a pessoa cata o cálice, sai distribuindo, e um bebe e passa para o outro, bebe e passa para o outro. Como é que vai esperar um pelo outro? A ceia do Senhor, cada um pega, segura, aguarda e participa junto. A ceia do Senhor é isso, não é comer todo junto. Olha, mas se tiver fome, o que acontece se você estiver com fome? Nosso culto é 7 horas. Toma um lanchinho 5 horas, né? Ou quem sabe um jantar às 6, não sei. Se você tiver fome, a ceia do Senhor não é para encher a barriga, é um comer, uma cerimônia de comer espiritual para a vida espiritual, não é para carne, não é para encher a barriga, né? Então, se você tiver fome, coma em casa. Para quê? Para que você não ajunteis para a sua condenação. E demais coisas ele vai explicando quando for necessário. Então, aqui um ponto, né, importante nós percebermos que o que ele é dito é que quando nós participamos devemos estar primeiro fazendo a memória de Cristo, olhando, esperando, né, meditando naquilo que ele tem feito. Antes de comer, fazer o exame de consciência, fazer o exame entre nós, se tem alguma coisa, se corrige. E depois que examinar, come. Ah, se eu examinei e vou ficar sem comer. Não tem essa opção. A ceia é uma coisa tão interessante, porque se a pessoa participa indignamente, ele morre. E se ele não participa, ele morre também, não é? Então a única maneira de ter vida é participar, não tem outra opção. Assim como a nação de Israel, na figura da Páscoa, não podia ficar sem participar da Páscoa, porque se ficar sem participar, ele era cortado. Aquele que não participa da ceia do Senhor, ele é cortado também do corpo de Cristo, espiritualmente, não pelo pastor, não pelo, mas é pelo próprio Cristo. Então é bastante importante nós termos isso em mente, né? As horas vai passando, mas vamos ainda no livro de João, depois a gente volta aqui as perguntas, tá? Se tiver. Evangelho de João, capítulo 13, né? Isso. Capítulo 13. Tem uma informação no livro de João que só esse evangelho tem, os demais não tem, né? Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Vou fazer uma pausa aqui. Primeiro que assim, ele está falando em relação à Páscoa, né? Antes da Páscoa ele já sabia, mas tendo amado, ele continua amando, mesmo sabia que ia ser traído. No versículo 2 assim, acabada a ceia. Veja que existe uma informação muito importante que ele traz para nós, terminado a ceia. O que é ceia? Comer. Terminado de comer e beber. O que é a ceia? A ceia, como nós já vimos, é o pão, asmo e o vinho. Isso é a ceia. Terminado a ceia, depois que ele terminou o pão e o vinho, aí ele traz essa informação. Versículo
4 que nós lemos, levantou-se da ceia, levantou-se da mesa, porque lembra que ele estava reunido na mesa com seus discípulos, tirou as vestes, não é que ele ficou nu, né, mas tirou as vestes de cima, as túnicas, tomou uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pode ler, os irmãos queridos. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me aos pés a mim. Jesus disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhes Jesus: Aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque nem sabia ele quem o havia traído. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, sentou outra vez à mesa e disse: Entendeis o que eu tenho feito? Chamai mestre e Senhor, dizei bem o que eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, Não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Até aqui. Bom, mas o que Jesus fez? Jesus levantou-se da ceia. Então, terminado a ceia, ele faz um ato que as pessoas, assim, alguns dizem: olha, o que Jesus fez de lavar os pés era um costume entre eles. Os irmãos acham que isso era um costume entre eles? Por que não era um costume entre eles? Veja que Pedro, se fosse um costume, ele saberia. Olha, quando aproximou-se de Simão Pedro: Senhor, tu vai lavar os pés a mim? Jesus respondeu e disse: O que eu faço não sabes tu agora, tu saberás depois. Ora, se fosse um costume ele, Pedro não saberia o que Jesus estava fazendo? Saberia. Então não se trata de costume. Jesus faz uma coisa nova, ainda que a Bíblia fala que em algum lugar a pessoa chegava na casa e aí o dono da casa punha uma água para que ele lavasse o pé e tudo mais. Não é isso. O texto está dizendo que, terminada a ceia, Jesus faz uma coisa que nunca foi feito antes em nenhuma Páscoa anterior, porque ele mudou essa situação. Ele fala que ele colocou, né? Aí Pedro diz assim: olha, não sabe o que. Pedro, versículo 8: Disse-lhe Pedro: Nunca lavará, pois, os meus pés a mim. Olha que coisa interessante. Pedro olhou para Jesus: Senhor, você não vai lavar o pé a mim. Por que Pedro falou isso para Jesus? Jesus era um mestre. Pedro entendia: como o Senhor vai lavar o meu pé? Eu que tenho que lavar o teu pé, né? Não dessa forma. Falou: não, Senhor, não dá para lavar meu pé. E aí tem uma coisa bastante interessante que Jesus responde para ele assim: olha, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Às vezes as pessoas dizem: não, mas o lava-pés é só um ato de humildade que não precisa ser feito. Primeiro que, para ter parte com Jesus, Jesus falou para Pedro que se não lavasse o pé não tinha parte com ele. Ora, se não participar da ceia, tem parte com Jesus? Não. A gente às vezes fica com dó de falar, mas não tem, irmãos, porque a Bíblia fala isso. E se não lavar o pé? Também, olha, não tem parte comigo. Então disse Pedro: olha, Senhor, não só os meus pés e a cabeça. Se é para ter parte contigo, se não vai lavar o meu pé, eu não vou ter parte contigo, então pode lavar o pé, a cabeça, pode jogar água, pode dar um banho. Eu quero ter parte contigo, né? O que Pedro queria é ter parte com Jesus. Eu não sei se os irmãos, todos que estão aqui, quer ter parte com Jesus. Quem quer ter parte com Jesus? Para ter parte com Jesus precisa fazer aquilo que ele mandou fazer, irmãos. Não é
se diminuir. Quantas pessoas às vezes acham difícil, porque para fazer o lava-pés, onde se viu, vai ter que pôr a bacia, a pessoa vai vir lavar o pé um do outro e não sei o que lá. Irmãos, Jesus fez isso, né? Primeiro que ele fez, e depois assim, olha, depois aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, vós está limpo, mas nem todos, porque ele bem sabia que havia de trair, né? Como nós já lemos a respeito de Judas. Depois do versículo 12, depois que lavou os pés, tomou as vestes, assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vós tenho feito? E é uma pergunta, irmãos, bastante interessante para os nossos dias, inclusive. Será que todos entendem o que Jesus fez? Porque as pessoas dizem, não, foi um exemplo de humildade. Sim, claro que foi um exemplo de humildade, porque Jesus fez. Jesus não foi nenhuma pessoa arrogante, ele próprio fez isso, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo mestre, ele fez. E às vezes a pessoa acha que é maior do que Deus, porque acha que não pode fazer. No versículo 13, assim, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus realmente é mestre, Jesus é Senhor. E aí ele faz uma pergunta: ora, se eu sendo Senhor e mestre vos laveis os pés, vós decide se vocês querem lavar os pés. Não é isso? Não. Olha, lê direito o texto. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos laveis, vós deveis. O que significa essa palavra? Vocês são obrigados, vocês têm a obrigação de lavar, porque mesmo ele sendo Deus fez isso e vocês não querem fazer. Se eu lavei, vocês devem lavar os pés uns aos outros, né? Muitas vezes a gente vê assim, a igreja católica faz lá a cerimônia do lava-pé, o padre pega 12 coroinhas e lava o pé dos coroinhas. Jesus não falou para um lavar o pé, ele lavou o pé de todos, mas assim, vós deveis lavar os pés uns aos outros, né? Então um lavar o pé do outro, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façais. Veja, essa palavrinha façais está no imperativo, não é se a pessoa quiser, está mandando fazer, façai vós também. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor. Não é dessa forma? Irmãos, conhecem essa semelhança, né? O que é o senhor? O senhor é o dono do escravo. Quem que é maior? O dono do escravo ou o escravo? O dono do escravo. Ele compra, ele manda, ele domina, ele tem. Então ele diz, olha, não é o servo maior que o seu senhor. Tem alguém aqui que é servo do Senhor? Quem que é maior, nós ou o Senhor? O Senhor, o Senhor é maior. Nem o enviado maior do que aquele que enviou, não é? Quem que envia? Quem é maior, o que envia ou o enviado? O que envia. O enviado, ele tem que obedecer, ele não tem obrigação. O enviado, ele manda. Não é assim? Você trabalha lá, a sua patroa, o seu patrão diz assim, vai lá, faz tal coisa. Ou você fala para o patrão, vai você e faz, né? É o contrário, ele que é o patrão, ele manda, né? Então assim, o Senhor é maior, o enviado é maior. Se vocês sabeis essas coisas, bem-aventurados porque vocês sabem. Não é isso que diz o texto? Não. Se vocês sabem essas coisas, que o servo é menor do que o Senhor, que o enviado é menor do que aquele que enviou, se o maior fez e vocês têm a obrigação de fazer, vocês serão felizes se vocês fizeres. Então veja que o lava-pés, irmãos, ele não é uma opção, a pessoa quiser fazer, não é um ato de caridade, não foi substituído por isso, não é substituído por ações, não é para ser feito. Jesus mandou fazer e não tem nenhum problema a ser feito. Se Jesus fez, qual que é o problema de alguém fazer? Alguém é maior que Jesus? Não. Ele diz assim, então vocês deveis lavar os pés uns dos outros, né? E alguém pode só dizer, mas a Bíblia não só fala aqui, não fala em lugar nenhum. Fala, né? Olha, leia para mim em 1 Timóteo capítulo 5, versos 9 e 10. Lá tem uma orientação para que sejam escritas, para viver a respeito da igreja, Paulo orientando a Timóteo, né, que não fosse escrita nenhuma viúva que não tivesse alguns princípios, alguma qualidade. Entre elas, ele escreve alguma coisa também, né? 1 Timóteo 5, 9 e 10. Alguém que lê, por favor.
nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos e só a que tem sido mulher de um só marido. Tem testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Olha, do que Paulo está falando? É que se chegou alguma pessoa na sua casa, você lavou o pé dele? Será que é isso que Paulo está falando? Quando é que se lava os pés dos santos? Na ceia do Senhor, não é? Então assim, a obrigação é de ser feito. Eu quero deixar só mais uns 2 versículos aqui, irmãos. No Evangelho de João, é a respeito de comer, de participar, né? Evangelho de João, capítulo 6, versículo, vamos ler do 48 a seguir. Jesus dizendo, olha a respeito do pão, né? O que simboliza o pão? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der, que é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus, dizendo, como pode da sua carne comer? Jesus, pois, dizia isso, na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não terás vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando que a gente come do corpo do Senhor e da carne do Senhor? Na ceia. Ele está dizendo assim, que se você comer, você tem a vida eterna. Se não comer, não tem a vida eterna. Versículo 54, quem come a carne e bebe do sangue tem a vida eterna, e além de ter vida eterna, ele ressuscitará no último dia. E quem não come e que não bebe, não ressuscitará no último dia, na ressurreição do último dia, né? E é lógico que depois aqui causou dissensão entre eles, e as pessoas foi afastando, que era um discurso muito difícil, porque quem pode comer a carne dele, está maluco, né? E às vezes as pessoas não estão entendendo da mesma forma. Quem não come, quem não participa da ceia, ele não tem a vida eterna e não vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ficou muito ressuído, né? Não vai ressuscitar no último dia. Amém, irmãos? Do que nós falamos, ou de alguma coisa que nós falamos por esses dias, ficou alguma dúvida? Os irmãos querem tirar alguma dúvida? Pois sim. Sobre o lava-pés, Jesus falou, perguntou para os discípulos se eles entenderam o que foi feito. Depois ele falou para fazer, e se fizer, será bem-aventurado. Se assim se assim souber saber dessas coisas. A gente entende que o pão significa a carne do Senhor, o sangue significa o vinho, o simbolismo. E aí, a pergunta que eu tenho é a seguinte: o lava-pé, qual que é o significado dele, o real significado? Porque ele até fala assim: se vós sabeis, sereis bem-aventurados sois se fizerem. Se vós sabeis que vocês se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se vocês fizerem. E aí, isso. Aí ele sentado, ele pergunta para os discípulos se entender o que eu vos faço. Ele faz uma pergunta e logo ele responde: olha, eu sendo mestre, façais. Então a pergunta que eu faço: o lava-pé, qual que é o significado? Eu entendo que a ceia é o corpo de Cristo, né? A carne e o sangue. O lava-pé, qual que é o significado real assim? Sim. Qual que é o significado do lava-pés, né? Olha, até ele falou assim: olha, quem está limpo não precisa lavar senão os pés. E as pessoas lavar os pés, é para ter que lavar o pé. Realmente existia, né, nos tempos antigos, todas as vezes que você aproximava de uma autoridade, de um rei, por exemplo, todo servo, quando ele chegava diante do rei, o que ele tinha de fazer? Ele tinha de se curvar diante do rei, ele se prostrava diante do rei. Isso mostrava para ele um grau de submissão. Olha, ele tem autoridade, eu sou submisso a ele, e você demonstrava isso. Quando a gente está no lava-pés, que fala que Jesus deu um exemplo de humildade, e deu mesmo, e ele sendo mestre fez isso e requer que a gente faz, irmãos, porque assim, a Bíblia fala que a gente tem que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Já leu isso?
Só que no lava-pés, eu não sei se os irmãos já perceberam, né? Quando você está sentado e alguém chega para lavar o pé, o que acontece? Você se prostra diante deles, mostrando que ele tem mais autoridade que você. Mas na sequência, o que acontece com a autoridade? Elas são invertidas, né? Então esse princípio que tem esse símbolo de você prostrar diante de alguém para lavar o pé, e o próprio Jesus diz assim: olha, eu sou Senhor e Mestre, eu fiz isso, então vocês devem fazer da mesma forma, mostrando inclusive para nós que não tem ninguém superior a ninguém, que no momento que alguém, a gente mostra que o outro é superior, o joelho se inverte e o outro se torna inferior, estamos da mesma forma. Então o lava-pés, vamos assim, embora a Bíblia não trate para nós claramente o lava-pé, tem esse símbolo, mas eu vejo pelo conjunto bíblico que trata para nós exatamente desse modelo, dizendo o seguinte: olha, todos nós somos iguais, e por ser igual, nós precisamos nos humilhar diante de alguém, e alguém nos humilha diante de nós na sequência. Eu vejo esse símbolo como um símbolo de se humilhar, né? E que Jesus fala: olha, se você não fizer, você não tem parte com ele, e você será feliz se você entender, né? Veja que ele trata um pouco de ele falar assim: se vocês souberem essas coisas. Que coisas? O princípio da autoridade. Quem que é maior? É o Senhor. Quem que é o maior? O enviado, né? Então, olha, mesmo o Senhor fez do servo, você tem que fazer também, porque você não é maior que o Senhor. Então, se Jesus humilhou, e a Bíblia fala que ele humilhou até a morte de cruz, nós também às vezes não queremos nos humilhar, mas a Bíblia fala: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. Tá? É o que eu vejo dessa forma, tá bom? Mais alguém perguntar alguma coisa? Então, o pastor fez uma colocação que é muito importante. Ele diz assim: perante Jesus não tem ninguém maior, homem, mulher, raça, cor, mais ou menos, né? Diante dele, para executar tarefas, ele diferenciou, né? Ele diferenciou, tanto é que ele colocou para o homem algumas coisas, para a mulher ele colocou outras coisas. Mas quando a gente fala em termos de servo, não, aí é uma coisa só. Tanto é que quando a mulher, lá no capítulo 11 mesmo, de 1 Coríntios 11, que fala que é um sinal de submissão, de autoridade por causa dos anjos, ele dá para a mulher a condição de estar na presença de Deus da mesma forma que o varão, né? Que ele é tratado com um grau abaixo do homem, né? Na Bíblia, que diz assim: porque não foi o homem que pecou, mas foi a mulher. Então ele trata o homem por ele dar mais cargo, mais atividade, e a Bíblia fala que aquele que mais é dado, mais é requerido. Mas do princípio do plano da salvação, não, é tudo igual. É que a gente não pode falar assim que é tudo igual, por isso que as pessoas têm a pastora, tem isso aqui, né? Então tem uma diferença, né? Mas no trabalho, no serviço, né? Então serviços diferentes. Em termos de santificação e salvação, aí é tudo servo de Deus. É como os anjos, né? Que não tem a ver com o tema, né? Até assustei ali, 20, mas ela está adiantada, atrasada. Mas é como o tema, né? Que as pessoas assim, olha, lá atrás, muitas vezes tem uma discussão que diz assim: olha, por que surgiram os gigantes? É porque os filhos de Deus, eles se misturaram com a filha dos homens. Os filhos de Deus dizem lá que são os anjos, né? Então eles viram que as mulheres eram bonitas e tiveram relacionamento físico com as mulheres e nasceram os gigantes. E depois Jesus olha e diz assim: olha, lá no céu é como anjos, não se dá em casamento, não tem sexo. Se não tem sexo, como é que os anjos puderam procriar com as mulheres? Tá? Não tem nada a ver com o que nós estamos falando, é só que eu me lembrei aqui, tá bom? Para a gente meditar um pouquinho. Mais alguma coisa ou podemos encerrar? Em não havendo, vamos agradecer a Deus por essa noite, lembrando os irmãos então que no próximo sábado, sempre a gente tem o culto às 7h30, né? Mas nesse próximo sábado a ceia do Senhor vai iniciar lá no Templo do Marquese às 7h, 19 horas, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, permitindo Deus, nós estaremos ali participando da ceia do Senhor, e que Deus abençoe a todos o seu nome glorioso. Mas domingo pela manhã tem a reunião com jovens, crianças, adolescentes, e também, né, domingo à noite estaremos aqui na casa do Senhor, né? Pedi ao pastor Oswaldo que pudesse fazer a oração final e apresentar mais uma vez aqui, né, o Davi, né, que Jesus possa abençoar da cura, que a irmã, ao chegar lá, já possa receber a notícia, né, dele estar já restabelecido
assalte.